Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado. É um prazer imenso entrar em sintonia com os ouvintes, telespectadores aqui da nossa cidade de Taubaté e de toda a região do Vale. Para nós aqui de momento de decisão, é sempre um momento de alegria, um momento de muita emoção, porque nós recebemos convidados ilustres. E hoje, caros telespectadores, eu estou muito feliz porque eu queria muito entrevistar essa pessoa que está aqui conosco, esse senhor, que é um senhor que para mim é uma pessoa muito espiritualista, religioso, de muita fé, essa fé em Deus que faz com que possamos enfrentar e superar todos os problemas da vida. Então eu escolhi esse senhor hoje, é empresário, um grande empresário, porque a relação dele com os funcionários e na empresa é excepcional. Eu acho que é um exemplo de vida. Eu gostaria que todos os empresários assistindo esse nosso programa hoje tirassem como exemplo de vida, exemplo de trabalho na empresa. Então hoje, caros telespectadores, aqui através da TV Cidade de Taubaté e para todo o Vale, para todo o nosso Brasil, Momento de Decisão, tenho o prazer de estar apresentando para vocês o senhor Jaime Cândido, que é também um nome especial, é um nome de anjo, Cândido. É um prazer estar contigo. Muito obrigado, muito obrigado. E eu o conheci através de questões de carro, ele tem uma empresa, uma indústria que é a Autovitrais Bisorte, aqui na cidade de Taubaté, e tem mais empresas, e ele começou esse trabalho há 30 anos como empresário, e eu vou contar um pouquinho da história dele, porque ele não nasceu aqui em Taubaté, ele mora na cidade de Pindamonhangaba, aqui do lado, mas ele veio de uma cidade lá perto de Araçatuba, que é Murozinho. Murutinga do Sul. É uma cidade perto de Araçatuba e que é um local também especial, porque seu Jaime nasceu lá e depois, em 1975, ele vem morar em Santo André, com auxílio de uma tia, e trabalhando numa grande empresa. Essa empresa em São Caetano, depois vem para Pindamonhangaba, e ele então vem morar em Pindamonhangaba, e é onde ele conseguiu organizar a vida dele, a família, outras empresas. Então eu gostaria que o senhor Jaime Cândido falasse um pouquinho dessa trajetória de vida e depois nós vamos falar de relações de empresa, relações entre empresário e funcionários, ou seja, nós na psicologia, nós temos muito e damos muito valor a esse relacionamento entre empregador e empregado. Eu já trabalhei em empresas e eu sei o quanto isso é importante. Eu gostaria que o senhor falasse desse dom que o senhor tem de trabalhar com os funcionários e tendo os funcionários numa linha horizontal de relacionamento, eu diria até um grande paizão dentro da empresa. Eu trabalhei nessa empresa durante 20 anos e aí decidi
que eu sempre gostei desse lado comercial, e comprei um posto de gasolina aqui em Taubaté. Aí era uma época um pouco difícil para esse ramo, e principalmente para os pequenos, ficou muito difícil. Aí eu migrei para esse lado do autovitrais, onde, graças a Deus, é um sucesso muito grande. É um sucesso, porque quando eu perguntei aqui em Taubaté, eu retornei para Taubaté, que eu morei muitos anos em São Paulo, em outras cidades aqui do interior, e eu voltando para Taubaté, eu cheguei num local, num posto de gasolina, e eu falei, eu quero a melhor empresa na área de vidros, vitrais, e uma empresa... a empresa Autovitrais Bisorte. Falaram bem assim, e foi lá que eu conheci o grande empresário, o senhor Jaime. É um trabalho bem bacana que a gente tem desenvolvido junto com o nosso funcionário, não só eu, mas os funcionários, essa aproximação grande que eu tenho com os funcionários, que eu não vejo distância entre empresário e funcionário. O senhor trabalha numa linha horizontal, de igual para igual. De igual para igual. Não tem distância entre a mim, meu filho, que também ajuda a dirigir a empresa, minha filha, não tem distância entre nós e os funcionários. Então, almoçamos juntos, tomamos café juntos e estamos sempre lado a lado. Então, isso e um ajudando o outro. Sempre que eu vou lá e conversar contigo ou levar o meu carro, eu vejo assim, um ajudando o outro. Mesmo os que chegam na empresa já sabem que essa empresa é diferente, as pessoas são muito amigas. É um relacionamento muito bom que tem funcionários e os clientes que passam lá. O resultado tem sido bem bacana. E nesses longos anos de Taubaté, eu cheguei até, tenho o título de cidadão taubatiano, reconhecido parabéns, cidadão taubatiano. Cidadão taubatiano. E a gente tem contribuído com esse trabalho que a gente tem feito para toda cidade e região, muito bacana, porque eu tenho hoje clientes que vêm de Campos do Jordão, do sul de Minas inteiro, tem até de São José, Jacareí, do litoral. De todo o vale. Todo o vale eu recebo cliente. Eu recebo muitos clientes de fora na minha loja. Na minha não, que eu não costumo dizer que eu não tenho nada na loja, que a gente administra. Então tem sido bem bacana esse trabalho. Tem sido um sucesso. Gratificante. É gratificante por não ter, a gente sempre usar essa sistemática de não ter distância entre a empresa, patrão e empregado. Se bem que essa situação mudou-se muito essa relação de patrão e os colaboradores. De primeira era patrão e empregado. Aí depois patrão e funcionário. Hoje são patrão e colaboradores. São tudo colaboradores, né? Então não tem distância. E o senhor até me falou naquela oportunidade que eu estive no início contigo, que tem funcionário que entra e não quer sair mais. O senhor tem funcionário que está há 20 anos contigo. Tem. Então isso é muito bonito. E o importante, caros ouvintes e telespectadores, aqui na TV Cidade eu falo muito da questão de dogma de fé. E eu sempre falo, na questão de Deus não carrega bandeira. Essa questão do católico, evangélico, espírita, isso, aquilo, o budista, não. E nós aqui na TV Cidade defendemos essa questão, e eu conversando com o senhor Jaime, eu fiquei encantada por essa luz que ele traz consigo. Ele tem uma luz dentro de si, é como ele diz, é obra do Divino Espírito Santo. E eu acredito, seu Jaime. O senhor, a gente sente na sua pessoa. Eu até me perguntei, será que ele é padre? Será que ele é um pastor? Será que ele é um ancião? Quem será o seu Jaime? Ficou uma indagação. Mas eu falando com minha irmã que estava me acompanhando, a Carol, falei, Carol, ele é um homem de muita fé.
E isso, para o empresário, isso é tão importante, porque esse lado dele, humano, essa relação humanitária, essa relação espiritual e humana é que faz com que ele se aproxime das pessoas. E as pessoas que vão até essa empresa acabam admirando esse lado autêntico do Senhor. O cristão não pode ter essa divisão a religião não faz divisão de um cristão, né? Não. Deus é um só, então somos todos irmãos e precisamos respeitar muito as pessoas, receber com carinho todas as pessoas Sim. que entram na sua casa, no seu comércio. Sim. É um grande presente você receber um cliente, ele se torna um grande amigo porque ele É um dom. É um dom que o Senhor tem. E esse dom que Deus te deu realmente chama atenção. Porque eu saí de lá aquele dia e questionando, interessante. Eu pensei até em outras empresas, eu já fui psicóloga em outras empresas e dentro da área da psicologia, e eu sempre via, e eu dizia aos patrões, vocês têm que se aproximar, chega pela manhã, cumprimenta todos os funcionários, sabe, saber dar um bom dia e com um sorriso, sabe, às vezes a pessoa na família está passando um problema tão difícil, crucial, e ele ali na empresa, ele recebe esse bom dia, recebe um abraço, um afago. Então, muitas vezes, a empresa, que é o local que a pessoa passa a maior parte do tempo, está sendo bem-vinda. É algo que a pessoa se sente bem, não é, seu Jaime? Sem dúvida. Se eu tiver meus funcionários ou meus colaboradores, eu tratando eles com bem, respeito. Com respeito e bem, eu vou ter certeza de que eles vão receber os clientes com carinho e com esse afeto todo. Porque empresa pequena tem que saber a dificuldade das pessoas que ali estão, os problemas que a família tem, e nós precisamos colaborar com essa situação toda. Sempre. Não podemos deixar um funcionário que tenha um problema com a família, de doença ou de qualquer outra necessidade, e você ficar alheio dele e exigir dele que ele trate bem as pessoas que ali vão para sustentar a empresa, né? Que é os funcionários. Não é os clientes que sustentam a empresa, né? Então Sim, eu preciso que eles tenham esse carinho, essa responsabilidade de atendimento e o comprometimento de fazer um bom trabalho para que eu tenha um resultado da forma que tem sido desejado. Parabéns. E caros telespectadores, muitas vezes na nossa sociedade, essa sociedade assim das pessoas muito ambiciosas, que não tem tempo para nada, as pessoas correm aqui, correm ali, o relacionamento em família e nas empresas às vezes é tão difícil. E ali com o senhor Jaime, eu esperando arrumarem o meu carro, eu realmente me senti bem. Eu me senti assim acolhida. A minha irmã também, eu falei, minha irmã, nós estamos diante de um homem que veio a esse mundo assim com esse dom. É o dom mesmo de Deus, é o dom do Divino Espírito Santo. E ele tem nessa empresa esse lado humanitário em que ele almoça, ele toma o café junto com os funcionários. Aqui na TV Cidade, quando eu cheguei no início, eu também me despertou isso. Eles têm aqui nesse lado da TV Cidade, esse lado humano. Eles mesmos fazem a refeição, eles almoçam juntos e sempre me convidaram. Valquíria, fica, almoça conosco. Eu às vezes saio daqui, eu tenho outros compromissos, mas já almocei aqui com eles. São muito agradáveis. Então, esse lado que o senhor tem é um lado que o senhor traz consigo desde pequeno. A sua família, o senhor falou que nasceu lá na cidade pequenina, perto de Araçatuba,
que é Murutinga. Murutinga. O senhor, desde pequeno, a sua família, o senhor era assim? É uma história longa, até bem interessante. Eu tomei a decisão de mudar toda a minha família de uma cidade pequena e vim para uma cidade grande, justamente para dar um conforto e cada um seguir um caminho diferenciado daquele que tinha numa cidade pequena, sem recursos, sem nada. No entanto, hoje toda a família está estruturada, todos os filhos, todos os meus irmãos estão bem, sobrinhos, e isso foi muito gratificante. E eu tenho certeza que Deus me abençoou muito por conta dessa decisão que eu tomei. Um pai maravilhoso, que não está mais aqui, mas eu tenho certeza que ele está na eternidade. Que é Como é o nome do pai? José. Senhor José. José Cândido. José Cândido. Que nome especial. José, que lembra Jesus, Maria e José, a família sagrada, e Cândido, de anjo. Cândido vem de anjo. Então, realmente, uma família especial, senhor José, e que onde quer que o senhor esteja iluminando o trabalho de todos, o trabalho do senhor Jaime, o meu trabalho de todos aqui da TV Cidade, que o senhor esteja sendo sempre iluminado, não é, senhor Jaime? Muito obrigado. Tem sido realmente o retorno de todo o bem que se faz, ele é gratificante. Sempre. Ele é muito confortável. Não é vida fácil. Não é vida fácil. Sim. Porque Deus não coloca nada fácil para quem é forte. Sim. Deus só coloca os desafios realmente muito pesado para quem é forte. Então eu sempre agradeço a Deus. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu sempre agradeço a Deus porque Ele sempre me dá uma saída muito, muito iluminada. Eu agradeço muito a Deus por tudo isso, essa trajetória toda, esse caminho todo que foi feito até hoje. E eu tenho passado para as pessoas, para os meus funcionários. Muitos me chamam de pai. Que bonito! Tem muita, é um paizão. Tem muita paizão. gente, tem muito funcionário por aí que cresceram, que foram para outros caminhos, e eu tenho a graça de Deus me dar uma família bacana. Tenho neta fazendo medicina, neta jornalista. Parabéns! Então, tem sido realmente gratificante. Gratificante. Tudo isso. E, senhor Jaime, Deus, Ele coloca as pessoas certas e nos caminhos certos. Eu vejo sempre assim, mesmo que os caminhos sejam mais difíceis, Ele dá uma força tão grande àquela pessoa, que aquela pessoa consegue superar os obstáculos. A pessoa consegue, dentro de todo o sacrifício, dificuldade, ela vai enfrentando. E isso eu falo muito nos meus programas. Nós temos essa força interior que o plano espiritual, que Deus nos dá. Então nós temos, quando eu falo também da questão da saúde, porque eu atravesso questões de saúde, eu digo sempre, nós temos que buscar a superação, enfrentar a depressão, enfrentar o câncer, enfrentar qualquer doença, mas sempre lembrando da nossa conexão com Deus, a conexão com o plano espiritual, porque Deus nos dá essa força. É como se dissesse, eu dei tantos talentos para ti, você tem que fazer jus a todos esses talentos. Então eu vejo, Deus é maravilhoso em nossas vidas. Deus é a nossa grande, pela estrada da vida, eu vejo Deus nos conduzindo, nos amparando, não é, seu Jaime? Sem dúvida. Quando você busca essa grandeza de Deus, é aquela situação. Deus não escolhe ninguém, Ele habilita os escolhidos. Então não importa o seu tamanho, não importa o seu conhecimento, se você buscar as coisas do alto de Deus, no Espírito Santo, você atravessa qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. E é sempre assim, eu falo muito isso aos jovens. Aliás, depois desse programa, nós vamos ter um programa de jovens, falando de jovens, que eu amo muito, toda essa juventude.
E eu digo sempre, Deus não abandona ninguém. Quando eu percorro vários locais e pessoas com dificuldade, eles dizem, Valquíria, Deus não, se existisse eu não estaria passando por isso. Mas não importa, caros irmãos, nós estamos aqui e muitas vezes é um momento de, sabe, de você realmente de expiação, mas é um momento de você enfrentar e Deus nos dá força. Eu tenho um caso, João Carlos Martins, o grande maestro, que passa por problemas difíceis com suas mãos, seus dedos, e ele toca. Ele supera. É um caso de superação. Eu admiro esse maestro. Eu o conheci numa apresentação em Lorena, na cidade de Lorena, na Praça de Lorena, e eu fiquei encantada. E eu já havia escrito em um dos meus livros essa vida de João Carlos Martins, o grande maestro, que ele supera com toda essa dificuldade, ele consegue reger a orquestra, ele consegue tocar piano. Olha, meus parabéns, seu Jaime. Sempre muito bacana. Eu estou muito feliz em estar contigo aqui na TV Cidade, que quando eu saí da empresa do senhor Jaime, eu disse para minha irmã, Carol, eu tenho que fazer uma entrevista com esse empresário, porque ele é um ser iluminado, ele é um ser que está entre nós, mas ele tem um dogma de fé, e é essa fé que eu quero passar a todos vocês, caros irmãos e telespectadores. Nós temos esse dom e essa força que vem de Deus, não é, seu Jaime? Sem dúvida. É só ver as Paralimpíadas, que você vai ver gente sem braços, sem pernas, sem nenhuma condição, ganhando medalhas de ouro. E que então, enfrenta os problemas. Com fé e com força, e com coragem. Com força, com coragem. E vamos também vibrar para as Olimpíadas, paz, que essa integração entre todos os povos, não é, seu Jaime? Paz, muita paz, que eles consigam alcançar esse momento de equilíbrio, de paz, porque os jogos permitem isso também. E ser contra a violência, preconceito, porque isso não leva a nada. Nós estamos aqui para viver a vida e agradecer, sempre fazer valer a nossa vida e agradecer a Deus. Meu muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. O senhor é um homem iluminado, seu Jaime. E nós estamos hoje aqui na TV Cidade para realmente deixar bem claro que na vida ninguém passa, sabe, assim, sem saber. Eu acho que tudo isso que o senhor tem é uma sabedoria que Deus te deu, e é a sabedoria de Deus de fazer com que as pessoas estejam sempre juntas e uma compartilhando com a outra nessa questão de Deus, porque Deus está presente em tudo. Muito obrigada a todos que estão em sintonia conosco, todos os empresários, empregados, funcionários, todo o povo de toda a região e também aqui do Vale, cidade de Taubaté, e agradecer primeiramente a Deus e agradecer pela vida. Nós estamos aqui com um sentido real da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigada, muita paz, muito amor no coração. Que Deus ilumine a todos. Amém. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada. O Itaubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.